Pentecostes. A Páscoa e o Pentecostes podem considerar-se e consideram-se realmente partes integrantes da mesma festa. Da festa da vitória de Cristo, da sua entrada triunfal na glória e no começo da expansão da Igreja iniciado pela descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. A ressurreição, a ascensão e o Pentecostes são partes do mesmo mistério, do mistério pascal. A Páscoa de Santo Agostinho foi o princípio da graça, o Pentecostes o seu remate e coroamento. Pela ressurreição, Cristo restitui-nos o direito que perderamos à vida divina. Na ascensão, elevou-se ao céu para de lá nos mandar o Espírito Santo e entrar na posse do reino que para nós e para ele conquistou com seu sangue. A ascensão é com efeito o reconhecimento oficial dos seus títulos de vitória e constitui para a sua humanidade o coroamento da obra redentora e para a Igreja o princípio da sua existência e santidade. O Espírito Santo foi dado aos apóstolos para acabar neles e por eles a obra da santificação e iluminação iniciada por Cristo, para esclarecer as inteligências, aquecer e purificar os corações, e infundir nas almas a coragem de confessar o nome do Senhor. E esta obra de revigoramento das energias dos Espíritos prossegue. Foi o Espírito Santo que inspirou os apóstolos e os escritores sagrados, e é ele que assegura ao Papa e aos bispos reunidos e unidos com ele a infalibilidade em matéria de fé, que lhes permite continuar na terra a missão do Mestre. É ele, o Espírito Santo, que dá eficácia aos sacramentos, que perdoa os pecados, que infunde nas almas a vida sobrenatural, que dá à Igreja coesão e unidade, que lhe dá o ser, a alma. O Espírito Santo é a alma da Igreja, e todos os fiéis vivem ou deviam viver desta alma. E é de notar que depois de dizermos no credo que cremos no Espírito Santo, ajuntamos, e na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, que é o deslumbramento radioso da santidade perene penetrando nosso corpo, e na vida eterna, a plenitude da glória, envolvendo todo o nosso ser para sempre. Antes de subir ao céu, o Senhor ordenou aos apóstolos que se não afastassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Quer dizer, a efusão do Espírito Santo. No regresso do Monte das Oliveiras, os discípulos, que eram 120, dirigiram-se para o cenáculo, onde se deixaram estar em oração com as santas mulheres e com Maria, mãe de Jesus. Depois desta novena, a mais solene de todas, deve lugar à descida do Espírito Santo, que coincidiu providencialmente com a festa de Pentecostes, com este dia tão grande e tão santo, aniversário da promulgação da lei do Sinai. Os estrangeiros, pois, que por esse motivo tinham acorrido a Jerusalém, foram testemunhas do fato miraculoso do Pentecostes cristão. Eram 9 horas da manhã, dizem os Atos, quando um ruído se fez ouvir, à maneira de violento golpe de vento, que encheu toda a casa onde os apóstolos estavam sentados. E viram aparecer no ar línguas de fogo que pousavam em cada um deles, e ficaram cheios do Espírito Santo e falavam várias línguas conforme a moção do Espírito Santo. Revestida por este modo, com a força do alto, a Igreja começou em Jerusalém a obra de apostolado que o Senhor lhe confiou. Pedro, o príncipe dos apóstolos, toma a palavra perante a multidão atônita e emparvoecida do que via, e já, pescador de homens, conforme lhe prometera o Mestre, lança a rede, e deste primeiro lanço conquista logo para a pequena igreja nascente 3.000 almas. No dia seguinte reúnem-se os 12 no pórtico do templo, e como o Divino Mestre pregam o Evangelho e curam os doentes. Assim foi crescendo o número dos que esperavam no Senhor.
Depois saíram para fora da Judéia e foram primeiro a anunciar o evangelho aos samaritanos e em seguida aos gentios. No 50º dia após a passagem do anjo exterminador e a travessia do Mar Vermelho, acompanhou o povo de Israel no sopé do Monte Sinai e Deus se dignou de lhes dar a sua lei. As festas da Páscoa e de Pentecostes, comemorativas deste duplo acontecimento, eram para os judeus as mais importantes do ano. 16 séculos passaram, e a festa da Páscoa é assinalada pela morte e ressurreição do Senhor, e a do Pentecostes pela efusão do Espírito Santo sobre os apóstolos. Estas duas festas, adotadas pela Igreja, são as mais nobres e mais antigas no ciclo litúrgico que delas recebeu origem. O Pentecostes, depois da Páscoa, é a maior do ano. Tem vigília e oitava privilegiada. Leem-se os Atos dos Apóstolos porque é o primeiro dia da dispersão da Igreja, cujas origens esse livro nos relata. É afinal a imitação do que se fez na semana da Páscoa. E está bem. É uma vida inteiramente nova que começa. Convém ler as novas escrituras que narram seus primeiros voos, e o Novo Testamento põe de resto o Antigo em plena evidência. Demonstra que foi ele a sombra que precedeu a grande realidade que surgiu. Na missa de Pentecostes e na da oitava, a lei antiga e a nova, as sagradas escrituras e a tradição, os profetas, os apóstolos e os padres da Igreja fazem eco à palavra do Mestre. Como as diferentes partes do mosaico, formam um conjunto admirável que sintetiza a ação do Espírito Santo através dos séculos. Os paramentos vermelhos lembram-nos as línguas de fogo, e antigamente era costume de muitas igrejas fazer cair do teto ao Veni Sancti Spiritus uma chuva de rosas vermelhas e soltar dentro do templo uma pomba. Por vezes, para dar maior impressão da grande realidade que se comemorava, tocavam-se trombetas à sequência. Era sem dúvida para lembrar as trombetas do Sinai, ou então o ruído que se fez ouvir a descida do Espírito Santo. A oitava de Pentecostes é privilegiada de primeira ordem, e nela se vê claramente a intenção da Igreja de nos chamar a atenção para o fato culminante que iniciou uma nova era. Há aqui como convite para orientarmos as nossas leituras e meditações nesse sentido, e que tesouros de doutrina se não poderá colher nos textos das missas de toda a oitava. O tempo pascal termina com o sábado de Pentecostes, depois de Noa. Assim, o dom da sabedoria é a iluminação do Espírito Santo, mercê da qual a nossa inteligência contempla as verdades da fé e uma luz deslumbrante e experimenta nela indizível prazer. Lançar a Jesus os fundamentos da Igreja e enriquecer-a com seus poderes. Faltava ainda o Espírito Santo para acabar a formação dos apóstolos. O Espírito Santo virá sobre vós. Deixai-vos ficar, pois, na cidade até receberdes a força do alto. A festa de hoje é a festa comemorativa da expansão da Igreja no mundo, e foi sem dúvida por este motivo que se escolheu para esta ação de hoje a Basílica de São Pedro, dedicada ao Príncipe dos Apóstolos. Dissera o Mestre que o Divino Paráclito viria, e a Epístola mostra-nos o cumprimento da promessa. Era a hora de tércia, à volta das 9 horas, quando se faz de repente sentir um vento impetuoso que encheu toda a casa, e línguas de fogo desceram sobre os apóstolos. Iluminados por esta luz e a transbordar deste fogo sagrado, os apóstolos sentem-se novos e vão realmente renovar a face da terra. Este dom maravilhoso consiste para cada um de nós na plenitude da graça que recebemos no batismo e que se vai progressivamente desenvolvendo e ampliando até a maturação perfeita do céu. Para os apóstolos era isto mesmo, com mais o dever, de que, em parte, não podemos também prescindir sem atraiçoar, ainda que veladamente, a nossa dignidade e a nossa vocação, com mais o dever de a transmitir a todos os homens. Remissão dos pecados, justificação, redenção, filiação divina, caridade cristã, comunhão dos santos, tudo isto, que constitui a riqueza e a vida da Igreja, nos foi e continuará a ser dado pelos sucessores dos apóstolos.
O Pentecostes, neste sentido, não é apenas a data comemorativa de um acontecimento passado, mas uma realidade presente, sempre viva, no seio da Igreja e em nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei o coração dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. É a prece suplicante da Igreja ao Aleluia da missa. Façamo-la nossa e o Espírito Santo virá sobre nós.